mamães! Eu estava aqui pensando o que seria uma amamentação bem-sucedida, né? E pensando, né? Porque todo mundo quer sucesso na amamentação, o que que faz, né? Para ter esse desejado sucesso na amamentação. E aí, pensando depois de bastante, né, analisar, pensar no que ia falar, eu pensei no seguinte: a amamentação bem-sucedida precisa de três coisas, exatas três coisas, ou assim, três coisas, melhor, né? E quais são essas três coisas, né? A primeira delas é uma boa rede de apoio. O que é rede de apoio? Toda mulher que está gestante ou está amamentando, ela precisa de mudança de hábitos. É exatamente mudança de hábitos. Nós somos seres de hábitos, exatamente, né? Se é o nosso círculo de amigas, né, não fala em amamentação. Se na nossa casa ninguém fala de amamentação, se revistas que eu leio ou livros que eu leio, né, não está falando de amamentação, fica difícil. Eu preciso fazer com que a minha rede de apoio esteja envolvida na amamentação. Então, a primeira coisa que essa mamãe precisa, né, não só, ela precisa acreditar nela, mas não só nela, né, ela precisa também acreditar, né, ter alguém que apoie ela no que ela está acreditando. Então, ela precisa de médicos que são a favor da amamentação. Mas exatamente, médicos mesmo, porque tem alguns médicos que eles são a favor da amamentação. Mas quando essa mamãe começa a reclamar que o bebê tá chorando demais, a primeira coisa que ele faz? Prescreve o leitinho fórmula. Exatamente. Por quê? Isso é um cala-boca, tanto para a mamãe quanto para o bebê. A mãe fica tranquila porque o bebê tá mamando e ficando quieto e médico não é perturbado. Olha que legal. Então a primeira coisa é um médico que seja a favor da amamentação. E ele vai te orientar, ou ela vai te orientar, falando se o que o seu bebê está passando, você e seu bebê está passando, está adequado, normal ou não, tá? Outra coisa, você precisa conversar com mulheres que amamentaram. Exatamente, converse com mulheres que amamentaram. As mulheres que amamentaram, elas têm histórias muito boas para te contar, né? Algumas têm algumas histórias assim que você fala assim: nossa, eu nem sabia disso, né? Converse muito com a sua mãe, se você ainda a tiver, com as tias, parentes próximas que amamentaram, e procure saber delas como foi, quanto tempo durou, se deu certo, por que deu certo, se não deu certo, por que não deu certo. É muito bom a gente saber dessas histórias, né? Outra coisa que a gente precisa também na questão da rede de apoio é conversar com o nosso parceiro. Verdade. O nosso parceiro, ele vai nos dizer, ele vai nos falar, né, se ele está de acordo ou não. Então é interessante saber se ele está de acordo ou não. Se ele não estiver de acordo, conversar com ele, qual é o motivo que ele não está de acordo, né? Tente envolvê-lo na questão da amamentação. Por quê? Porque quando acontece lá na frente que vai acontecer a amamentação ou já está acontecendo, na hora que o seu parceiro perceber, né, que está sendo difícil, que está sendo como que eu posso falar, exaustivo para você, ele vai poder te ajudar e não te criticar. Ele vai poder dizer que está ali do teu lado, que te apoia em tudo, ao invés dele falar: não, dá logo leite para essa criança, tá vendo? A criança tá dizendo, não, entendeu? Então precisa envolver o parceiro também na amamentação, porque é ele que vai te dar força a maior parte do tempo. E também, se você puder, procure ver com a mãe do seu parceiro, né? Se ela amamentou, né? Se as irmãs do seu parceiro amamentou, ou alguém na família do seu parceiro amamentou, porque isso faz toda a diferença, tá?
Outra coisa, siga pessoas no YouTube, Instagram, Facebook que falem sobre amamentação e assista, não é só seguir, seguir e assistir essas pessoas. Vale super a pena. Por quê? Porque essas pessoas vão começar a dar dicas, né? E essas dicas vão começar a alimentar, né, a sua mente com a possibilidade de você amamentar. Lembrando que a amamentação, ela não é esse mar de rosas que as pessoas vendem. Não é, tá? A amamentação é todo um processo, eu não posso dizer que é totalmente doloroso, mas é um processo que precisa ser passado por esta mãe, né? Lá na frente, depois dos 2 meses, 3 meses, isso vai se tornar uma coisa tranquila. Mas antes de chegar aos 2 meses, antes de chegar essa fase, tem todo um processo para essa mamãe percorrer. E para isso, ela tem que entender que algumas coisas vão acontecer lá no início, lá no 2º, 3º, 4º, 5º dia, no 10º dia, no 15º dia, vão acontecer algumas coisas que, mamãe, você não espera, né? Procure grupos, né? Ainda na rede de apoio, é interessante você procurar grupos de amamentação que se reúnam. Bom, eu estou em São Paulo, aqui no Brasil, então aqui em São Paulo nós temos grupos de amamentação que se reúnem quinzenalmente, né? Alguns grupos que se reúnem mensalmente. Exatamente, são mulheres que amamentam e elas se reúnem para passar as suas histórias, passar as suas experiências. Se reúna com esses grupos. Existem bastantes grupos desse no Facebook, até no Instagram, tá? É muito bom, é muito importante. Uma mulher ajudando a outra, tá? Outra coisa, falar sobre amamentação para todos e com todos, né? Você vai perceber que muitas pessoas acham absurdo amamentar. Não, não é absurdo amamentar. Amamentar é muito bom, né? O absurdo é você ter que pagar por uma coisa se você tem de graça, né? Então, se a mamãe tem o leite de graça, quentinho, no momento certo, na quantidade certa e ainda ele tem ser vivo. O leite materno é um ser vivo. Agora, leite fórmula, não. Tá? Leite fórmula você tem que pagar e paga caro por ele, né? O fato de você pagar pelo leite fórmula, isso é inaceitável, tá? Se você tem o leite materno prontinho para o teu bebê, ok? Observe foto de mulheres amamentando, exatamente, ainda na questão da rede de apoio. Observe fotos de mulheres amamentando, né? Perceba o quanto é bonito, perceba o quanto é gracioso. É lógico, a foto não mostra o que aquela mulher passou para chegar àquele momento, né? Provavelmente para ela tá tirando aquela foto bonita, aquela foto cheia de graça, né? Então isso quer dizer que ela já passou por todo esse processo aí de amamentação exaustiva e até um tanto conturbada. Então observe sim, tá? Fotos de mulheres amamentando, veja, procure essas fotos, tá? Outra coisa, também na rede de apoio é muito importante que você tenha uma consultora em amamentação. Exatamente. Porque é uma das pessoas que vai te apoiar até o último momento. E se por acaso você tiver algum problema, essa pessoa vai estar ali próximo de você para poder esclarecer se esse é um problema mesmo que precisa ser resolvido ou se é só um ajuste momentâneo, né? Que é uma questão da fase da amamentação. Existem algumas coisas que as mães passam, existem alguns momentos na amamentação que as mães passam, que é só uma fase,
tá? E como ela tá dentro do... Eu costumo falar que a mãe tá dentro do olho do furacão, né? Como ela tá ali dentro, ela não consegue observar que aquilo é só um momento, é só uma fase que ela tá passando. E muitas das vezes é uma fase de aprendizado. Exatamente. É uma fase de aprendizado, tá bom? E aí, outra coisa que precisa para ter uma amamentação bem-sucedida é confiança. Exatamente, mamãe. Você precisa de confiança. Vamos falar um pouco dela agora, né? Eu anotei aqui um pouco sobre a confiança, né? Então, como que você precisa ter confiança? Primeiro, você precisa saber de algumas coisas. O seu corpo está sendo preparado desde a 16ª semana, exatamente, desde a 16ª semana para amamentar, desde a 16ª semana de gestação, tá bom? Para amamentar. Então, a amamentação não tá acontecendo exatamente na hora que o bebê nasceu. Não, tudo isso, seu corpo tá se preparando já faz tempo, ok? E aí, o que acontece? Modificações no corpo, modificações na corrente sanguínea, modificações no seio, modificações no estoque de vitaminas, sais minerais e tudo mais. E aí, quando chega lá no 3º ou 5º dia, depois da expulsão da placenta, né, depois da saída do bebê, aí eu tenho o aumento das mamas, exatamente. Aí a coisa começa a andar num passo mais assustador, exatamente. Que começa a saída mesmo do leite. Por que eu coloquei isso na confiança? Confia no teu corpo. O seu corpo sabe o que faz, tá? Nessa fase, você não vai pingar. Nesta fase, você não vai conseguir saída de leite com facilidade. Você vai tentar espremer seu seio e não vai sair o leite com facilidade. Fique tranquila. Só quem consegue retirar este leite é o bebê, tá? Ao menos que você use uma bombinha extratora, ok? Mas nessa fase, você vai estar com os seios com um volume bem maior, às vezes bem inchado, vai precisar fazer massagens, vai precisar preparar essa mama para oferecer para o bebê. Então, você vai precisar ter confiança. Neste momento, o bebê pode estar fazendo duas coisas. Uma, ele pode estar chorando demais. E aí a gente acha, tá com fome, tá morrendo de fome. Ok, vamos lá. Coloque esse bebê no colo e fique com esse bebê no colo. Por mais que ele não esteja amamentando, põe esse bebê no colo, contato pele a pele com o seu bebê. Para quê? Primeiro para ele se acalmar e depois para ele ter vontade de sugar. Bebê agitado não consegue sugar na mamãe. Outra coisa que pode estar acontecendo nesse momento também é quando o bebê vai pro peito e dorme. Ai, meu Deus do céu, como isso é ruim. O meu bebê foi pro peito e capotou, dormiu. Então, o que eu faço? Vou tirar o excesso de roupa do meu bebê para que ele fique mais desperto para eu amamentar o meu bebê. E você fala assim, Noemi, eu já tirei também o excesso de roupa do meu bebê. E aí, ele não acorda. Uma coisa que pode ajudar a fazer o seu bebê acordar, o que é? É você massagear a mama enquanto oferece a mama para o seu bebê. Então, você tá amamentando aqui, então você vai massagear a mama, tipo mandando mais leite, um fluxo maior de leite para o teu bebê. Isso é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei. Opa, também na questão confiança, tá? Você necessita pegar o bebê no colo e acariciar. Por quê? Mamãe que pega o bebê no colo, fica com o bebê no colo, acaricia o bebê, conversa com o bebê, faz contato visual com o bebê, tá? Mamãe que fala com o bebê fica ouvindo mamãe. O que acontece? Aumenta a confiança da mamãe nela mesmo.
Porque nessa fase, muitas das vezes, pro bebê chorar, ficar inquieto, a gente acha que o nosso bebê não está mamando direito ou que o nosso corpo não está produzindo a quantidade certa. Na maioria das vezes, a gente sempre acha que o nosso corpo não produz a quantidade adequada. Errado, tá? Então, para ter uma quantidade adequada de leite, eu preciso desse bebê junto com essa mãe, eu preciso desse bebê sendo acariciado por esta mãe, porque ela precisa aumentar a produção do leite. Então, mamãe pele a pele com o bebê, tá? O tempo todo, o máximo que ela conseguir. Isso é muito bom. Isso faz toda a diferença na produção de leite. E outra coisa, bebê vindo no peito toda hora, porque o que faz a produção de leite é bebê vindo no peito. Outra coisa também é o bebê que mama na madrugada. Sim, bebê que mama na madrugada mantém a produção de leite ok. Exatamente. Então é necessário que bebê mame na madrugada. Mamães, não fique reclamando porque o bebê tá mamando na madrugada. Bebê tem que mamar na madrugada. Bebê que mama na madrugada mantém a produção de leite, tá? Mas para amamentar na madrugada, você não precisa sentar na cadeira de amamentação. Você pode amamentar deitada, tá bom? Sentir o cheiro do bebê também ajuda na questão da sua confiança, na sua autoconfiança, na confiança do seu corpo, que ele produz o melhor para o teu filho, tá? Todas essas atitudes aumentam a autoconfiança dessa mamãe, faz com que essa mamãe seja mais autoconfiante nela, confie no corpo dela e saiba que tudo que ela está fazendo está correto, extremamente correto, né? A outra coisa que precisa de uma amamentação para ser bem sucedida, que é a terceira fase, né? É se entregar ao processo. Essa é uma das partes mais difíceis, né? Das 3 coisas que precisamos, que a mamãe precisa de uma amamentação bem sucedida. Primeira coisa, amamentar é ter privação de sono. Mamães, não queria falar isso pra vocês, mas é verdade, tá? E aí, Noemi, o que eu faço se eu não estou conseguindo dormir? O que eu vou fazer? Como que eu vou me virar, né? Já dei a dica, vou dar de novo. Amamentar deitada, tá? Pode amamentar deitada. E ali você cochila com o peito pra fora, bebê mamando, sem problema algum, tá? As pessoas falam, porque teve uma história. Ninguém nunca ouviu falar, tá? Mas alguém contou que alguém na década de 30 rolou por cima da criança e a criança morreu. Olha só, né? Ninguém nunca viu a cara dessa mãe, nunca viu a cara dessa criança, né? E todo mundo só sabe falar. Mas, gente, uma mãe saudável, tá? Uma mãe que é saudável, não toma medicações tarja preta, não é uma mãe alcoólatra, não usa drogas ilícitas, tá? Uma mãe saudável, amamentando com seu bebê na cama, ela não vai cair por cima do seu bebê, ok? Tudo bem? Estamos tudo certo? Muito bom fazer isso. Outra coisa, né, na entrega do processo, amamentar muitas das vezes, não ser compreendida. Exatamente. Por isso que eu falo que na rede de apoio, você precisa contar para todo mundo que você quer e vai amamentar, tá? Porque quando chega ao processo da amamentação mesmo, muitas das vezes a gente não é compreendida. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta ouvem o bebê chorar, parecendo uma buzina, parecendo uma coisa louca, e todo mundo vai correr para você e fala: dá um leite para essa criança tá morrendo de fome. E aí você vai ter que, né, segurar e falar assim: não, vai vir pro
peito, vai ficar aqui no peito. E você vai precisar levantar essa bandeira com toda a garra, ok? Amamentar também é se sentir culpada por tudo no momento da amamentação. Ainda mais nesses momentos aonde o bebê começa a chorar, chorar, chorar e não para por nada, que o pessoal fala, dá a chupeta, dá a mamadeira. Então você, muitas das vezes, acaba se sentindo culpada por agarrar a função de querer amamentar, mas ninguém tá com você, né? Então, a gente se sente culpada por isso. Se vai pro pediatra e o bebê perdeu peso ou não ganhou a quantidade que tinha que ganhar, a gente também se sente culpada. Então, a gente se sente culpada por tudo. Então, não é momento de se sentir culpada, tá bom, mamãe? Outra coisa da entrega ao processo é ter um buraco na barriga. Gente, pensa, ter um buraco na barriga. Pensa uma coisa que faz com que as mamães sintam fome. Mas não é qualquer fome, é uma fome avassaladora, é amamentar, tá? Então, se entregar ao processo, muitas das vezes ela vai sentir um buraco na barriga, precisa comer nos horários certinhos, de forma adequada. Por quê? Porque você está em momento de produção de leite, tá? Outra coisa, na entrega ao processo, amamentar é ter sede como se estivesse no deserto do Saara. Verdade. Gente, amamentar parece que a gente tá andando no deserto. Olha, tem mãe que espalha garrafas de água pela casa inteira, porque é desesperadora a sede que ela sente. E agora eu vou explicar para vocês por que a mamãe sente sede quando ela amamenta, tá? A mamãe percebe que quando ela encosta o bebê dela no colo, ela sente muito calor. E por que ela sente calor? Porque a hora que ela encosta o bebê no colo, que ela já, sabe, ela já mentaliza que esse bebê vai mamar, o corpo se prepara muito e muito rápido para a produção do leite daquele momento. Então, o corpo esquenta, para fazer essa produção, para fazer esse leite chegar logo, para fazer a quantidade de leite chegar logo para esse bebê. E aí essa mãe bebe água, parecendo que tá no deserto, tá? Por isso que a mamãe bebe muita água, no momento que ela está mamando, tá ok? Que ela está amamentando. Outra coisa, na entrega do processo da amamentação, bem sucedida. Amamentar é acordar com cheiro de queijo. Exatamente. Muitas das vezes, depois de dormir um pouco a mais, uma noite gostosa, uma madrugada gostosa, a mamãe vaza um pouco de leite. E aí acorda naquele cheiro de queijo. E isso geralmente acontece com a maioria das mães, tá? Vai aí uma dica. Mamães, lava toda a roupa de cama, tá? Trocar a sua roupa, a sua vestimenta, seja a roupa que você está usando dentro de casa, o sutiã, tá? E trocar as toalhas de banho, tá? Trocar a sua roupa de 2 a 3 vezes ao dia. Trocar o sutiã também, nessa mesma ordem. E a toalha de banho 1 vez ao dia, tá ok? Na entrega ao processo, também amamentar é viver com os peitos de fora. Exatamente. Tem momento que o bebê não dá nem tempo da gente colocar uma roupa decente, A gente coloca a roupa, daqui a pouco o bebê chora e a gente tem que colocar o bebê num peito de novo. Então, não se ache estranha, não se ache uma estranha no ninho, porque amamentar é viver com os peitos de fora dentro de casa. Exatamente. E olha, mãe, se você acha que é ruim, é uma situação ruim, mas você queria ficar dessa forma, mas não consegue, você pode fazer uma coisa. Vou dar uma dica aqui de ouro. Pega uma blusa bem velha e só fura
né, nos mamilos, para que os mamilos não fiquem roçando na blusa, que eu sei que incomoda bastante. Mas faz aqueles furinhos aqui na blusa velha e tá resolvido. Pode ficar assim dentro de casa, tá? Entrega ao processo também, amamentar é esquecer de cuidar da casa. Não dá para você amamentar e cuidar da casa ao mesmo tempo. Não nos primeiros 20 dias. Pode ser que você consiga fazer isso depois, mas nos primeiros 20 dias não dá conta, você não consegue dar conta. Então, esqueça a casa, esqueça as coisas que você tem para fazer e bora amamentar. E bora ficar lá sentadinho esperando o bebê para amamentar, tá? Também na entrega ao processo é ficar o dia inteiro dentro de casa de pijama. Gente, tem mãe que às vezes eu chego na casa dela, ela fala assim, 3 horas da tarde, me desculpe, eu não tive tempo de tirar o pijama. E eu falo, fica tranquila. Todas as mães são assim, todas as mamães, seja a mamãe de primeira viagem, de segunda viagem, ela tá com um bebê novo dentro de casa, vamos encontrar ela de pijama. É normal, é natural, tá? Na entrega ao processo ainda, tem uma coisa que algumas mães falam que isso as preocupa, né? Que é ir ao banheiro e deixar a porta aberta. Elas deixam a porta aberta para saber se o bebê vai chorar. Super normal. E isso faz parte de entrega do processo, tá bom? Outra coisa na entrega do processo é verificar o tempo todo se seu bebê tá respirando. Então você põe seu bebê para dormir e toda hora você tá lá olhando para ver se a criança tá respirando. Nós temos uma preocupação excessiva nesses primeiros dias. Isso é natural. Conforme os dias vão passando, você vai percebendo que essa sua preocupação, esse excesso de preocupação, né, com o seu bebê, vai diminuindo, vai acalmando, porque você vai começar a conhecer um pouco mais o seu bebê dia após dia. E ainda na entrega do processo, não é só a mamãe que fica vigiando se o bebê tá respirando, não. Às vezes a gente pega, papai também, papai indo lá ver se o bebê tá respirando, passa o dedo no nariz para sentir se o bebê tá respirando, né? E isso é muito natural, né? Isso é muito normal dos pais fazerem, tá? A entrega ao processo também é uma coisa que geralmente eu falo muito para as mães e até chamo um pouco de atenção das mães por conta disso. É encher o bebê de roupa, gente. Não precisa, desnecessário colocar muita roupa no bebê. Você vai colocar no seu bebê a quantidade de roupa que você coloca em você. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Nós estamos no momento de verão, tá? Então provavelmente, olha, eu tô só com essa blusa e uma bermuda, tá? Se por acaso eu tivesse um bebê aqui, eu não posso colocar manta, macacão, body. Não, o máximo que eu queria colocar no meu bebê era um body. E se eu ficar incomodada com as perninhas do bebê, porque eu acho que ele vai sentir frio, eu jogo uma fraldinha por cima, no máximo. Então você vai vestir o seu bebê do jeito que você está vestida, né? Não exagere na roupa com o bebê, senão você pode ter outros problemas com o seu bebê. Né? Que outros problemas? O bebê pode desenvolver uma doença chamada brotueja, que são algumas vesículas, né? Não vou falar vesículas, eu vou falar um nome mais comum a todos, bolinhas, que vão acontecer nesta região do pescoço e nesta região da axila. Quando desenvolve essas bolinhas causam coceira. E o bebê, por ser muito novinho, ele não tem essa habilidade de coçar ainda. Então ele vai ficar muito irritado, vai ter que ir pro médico, passar remédio. O bebê é muito novinho para poder estar usando corticoide ou tomando corticoide por conta daquelas bolinhas. Então, mamães, fiquem atentas. Não encham seu bebê
de roupa. Então é assim, a quantidade de roupa que você veste é a quantidade de roupa que você vai colocar no seu bebê. E não exagere, não exagere, porque senão você pode trazer outros problemas para o seu bebê. Tá bom? Você gostou do que eu falei aqui? Compartilhe, faça um comentário aqui na caixa de comentário para que eu possa te responder e também para que eu possa te conhecer, tá bom? Se tiver uma pergunta, também eu quero ter esse acesso a você respondendo as suas perguntas. Compartilhe para uma mãe, compartilhe para um casal que estão para ter os seus bebês.